Oi, gente, tudo bem? Eu sou Raquel Duarte, criadora e idealizadora da Brownie de Verdade. Hoje nós vamos fazer o que neste canal? Vamos fazer Colomba Pascal. Pois é. Na verdade, vamos iniciar o processo de fazer Colomba Pascal, porque não vamos fazer hoje, propriamente dito, vamos começar a fazer, porque Colomba, assim como o panetone, demora 3 dias para ficar pronto. É um processo demorado, é um processo longo. O que nós vamos fazer hoje, então? Nós vamos alimentar o fermento aqui, ó. Tá aqui, essa gracinha. Ele já foi alimentado hoje mais cedo. E aí ele fica numa estufinha, no calor, numa temperatura entre 26 e 29 graus, entre 4 horas e meia, 5 horas. Ele já passou por essa fase, tá? Aí agora ele vai receber uma segunda alimentação, que é água e farinha, e vai ficar na estufa mais um pouquinho. Aí agora nessa segunda estufa ele vai ficar entre 3 horas e meia, 4 horas, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou preparar para ele ir para a estufa, para ele fermentar lá bonitinho dentro da estufa, tá? Então vamos aqui no processo. Vou baixar aqui para vocês verem. E aí vocês vão acompanhando tudo. Eu vou fazer uma quantidade pouca, porque eu vou fazer teste, na verdade. Eu já faço panetone, é exatamente a mesma massa, porém a Colomba é outro formato, né? É um formato mais baixo. E aí eu vou testar nesse formato. Por isso que é uma quantidade menor que eu vou fazer. Mesmo sendo uma quantidade menor, o mínimo que eu consigo fazer para teste não, o mínimo que eu consigo fazer na batedeira, né, dessa massa aqui, são 3 unidades de Colomba. Então é isso, eu vou alimentar fermento para uma quantidade de 3 Colombas Pascal. A Colomba que eu vou fazer é Colomba de cacau, tá? Ela não tem aquele gosto característico de Colomba, de panetone. Para quem é ideal, para quem não gosta de Colomba ou panetone, né? Essa que eu vou fazer é de cacau com gotas de chocolate. E eu quero fazer uma cobertura de chocolate também com crocante. Vamos ver se isso vai dar certo. A gente só vai descobrir isso daqui a 2 dias. Porque isso vai ficar pronto. Ó, hoje eu vou fazer a primeira base, o primeiro empasto. Amanhã eu vou fazer o segundo empasto. E aí depois de amanhã que eu consigo ver se deu tudo certo. E aí fazer esse teste da cobertura do panetone. Gente, é complexo de explicar, mas vocês vão acompanhando todo o processo e aí vocês vão entender como funciona, tá? Então vou aqui alimentar e daqui a pouco eu volto. Ó, gente, aqui eu já misturei farinha e água junto ao fermento. Agora vamos na sova, tem que sovar para misturar tudo bem, tudo bonitinho. Poderia fazer isso na batedeira? Poderia fazer isso na batedeira, mas como a quantidade é pequena, eu vou fazer aqui na mão mesmo. Mas na hora de fazer a massa, eu vou fazer na batedeira, porque não tem condições de fazer na mão. Gente, vou ter que falar o clássico aí que todo mundo fala. Se você tá gostando daqui, curte, compartilha, comenta aí também. Eu queria agradecer as 30 pessoas que assistiram o primeiro vídeo que eu postei. Que eu botei aqui no YouTube. Primeira vez, gente, primeira vez que tem um canal assim. Vamos ver como é que fica. A gente vai aprendendo o que vocês querem. A gente não, eu, né? Vou aprendendo o que vocês querem ver, o que vocês querem
que vocês têm de interesse, mas vocês têm que me falar também, né? Podem colocar aí nos comentários, tá? Eu vou mostrar aqui o dia a dia pra vocês. O dia a dia não, né? Porque se fosse dia a dia eu teria que filmar todo dia. Mas quando tiver alguma coisa legal aqui eu vou mostrar pra vocês. A intenção desses vídeos aqui não é passar receita, tá? Mas em breve vai ter um e-book que eu estou fazendo com receita de brownie. Vou mostrar para vocês como fazer uma casquinha maravilhosa de brownie, que todo mundo quer uma casquinha de brownie, né? E eu vou mostrar para vocês uma casquinha assim, casca grossa, crocante. Vocês vão adorar. Então já já esse book vai sair. Mas enquanto isso, vamos aqui fazendo os videozinhos. Mas se vocês quiserem alguma receita, sei lá, de repente eu trago, né, alguma coisa assim, mesmo de receita. Esses produtos aqui, gente, esses paneton, essas colombas aqui, por exemplo, que eu tô testando aqui, eu não tô dando a receita, mas se vocês quiserem, podem comprar, tá? Eu vou vender agora para Páscoa. Para quem não sabe, eu tenho uma loja aqui no Rio. Eu estou no Rio de Janeiro, Copacabana. Pode encomendar. Aí na descrição tem os links com cardápio. Estou nas plataformas de delivery. 99, iFood. Estamos aí fazendo o nosso, né? Ó, sovado. Agora eu vou abrir e dobrar. Abrir e dobrar esta criancinha aqui. Ai, é duro. É duro. O glúten, gente, é o glúten. A tensão do glúten faz essa massa ser assim, mais difícil de abrir. Abrir aqui, ó. Abrir. Vou dobrar ao meio. E vou abrir novamente. E quanto mais eu faço esse processo de dobrar, de abrir aqui e dobrar, ele vai ficando mais tensionado, né? Então, fica mais complicado para abrir. Mas botando uma forcinha no braço, uma academia, a gente consegue. Academia não, na verdade isso aqui que é academia, né? Aí eu vou dobrar novamente. E estico mais uma. Terceira vez, ó. Aqui vai ficando mais difícil de abrir. Tô fazendo mais força. Eu poderia deixar essa massa aqui, antes de começar a abrir, descansando uns 10 minutos. Que aí o glúten, ele relaxa. E fica mais fácil para abrir, né,
Essa massa aqui fica mais molinha, mais maleável. E para abrir é bem mais fácil. Mas tô com pressa. Então, quero abrir logo. Tá, abri. Agora, eu vou dobrar de outra forma. Eu tinha aberto daqui assim, né? Fechado assim. Agora eu vou fechar assim. E vou abrindo comprido. Esse fermento aqui é o que faz o típico panetone italiano, a colomba. Em breve eu quero fazer também brioche. Não vai ser brioche francês, vai ser no estilo italiano, né? E agora que eu vou enrolar, vou botar no mesmo copinho que ele estava antes, não tem problema. Dá uma amassadinha aqui para caber. Eu vou colocando aqui. E tem que ficar bem apertado. Não pode ficar folgado. Ó, esse copo aqui ele já é marcado, ó. Só para vocês darem uma olhada na marcação onde é que ele tá. Tá ali no 300, né? O topinho, mais ou menos. Vocês vão ver. Agora ele vai para a estufa. 3 horas e meia, 4 horas. E aí eu mostro para vocês o tamanho que ele ficou. Já se passaram as 4 horas da fermentação do Levito Madre, do nosso amado Tamagotchi. Vamos ver como é que ficou? Vocês lembram a altura que ele estava? Estava no 3, né? Agora vocês vão ver como esta criança cresceu. Depois eu ajeito aqui. Olha isso. Cresceu super, né? Dobrou. Tava aqui encostando no 3. E aqui é 6, né? 300 ml, aqui é 600 ml. Então dobrou. É isso. Perfeito. O que eu vou fazer? Isso daqui vai para a geladeira. Vai ficar 1 hora na geladeira ainda. Porém, antes eu vou fazer a autólise do primeiro empasto. O que é a autólise? A gente vai misturar a farinha com água, só isso. Vai misturar aqui os 2 ingredientes e vai deixar descansando por um tempo. Aqui nesse caso eu vou deixar por 1 hora na geladeira. E isso vai relaxar a farinha, o glúten, né? A farinha vai absorver mais umidade, né? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Só misturar, gente, nada demais. Vai absorver, a farinha vai absorver, ô dificuldade, mais a água. Ele vai ter mais facilidade na hora de sovar, vai precisar trabalhar menos, né? Na hora de bater a massa, vai ser melhor. Eu acho que este pote está pequeno, mas vai ser esse mesmo que eu não vou sujar outro. Vai dar aqui sim. Só fazer com paciência. Não precisa ser super, ultra, mega misturado, né? Mas temos que deixar mais homogêneo, que aí vai umedecer toda a farinha.
Na hora de bater vai ter mais elasticidade, o glúten vai estar mais desenvolvido, né? E aí demora menos tempo na batedeira. Isso facilita na hora de bater mesmo. Peraí, gente. Ai, que preguiça. Melhor, né? Pronto, que aí eu vou misturar com decência. Depois eu termino de raspar. Não é uma massa assim com muita água, mas tem bastante gordura, vocês vão ver. Por isso que tem que ser uma farinha forte. A farinha que eu uso é uma farinha importada, uma farinha italiana, que é própria para fazer panetone, colomba. Tô querendo umedecer todo mundo aqui. Tá bom, não precisa ser tanto, não precisa também caprichar tanto aqui não, mas tá bom. Se eu fizesse na batedeira essa parte aqui, eu ia conseguir fazer uma bolinha melhor. Mas não fiz. A preguiça é a inimiga, né, gente? Preguiça é um problema. E me deu preguiça agora. Sendo que eu vou ter que usar a batedeira daqui a 1 hora, né? Ah, meu Deus do céu, por quê? Mas é isso, gente, ó. Tá aqui. Farinha com água. Fermento, levito madre. Vai pra geladeira, vai ficar 1 hora. Ah, daqui a 1 hora eu volto, tá? Voltamos. Já se passou o tempo necessário, já se passou 1 hora de geladeira. Vamos tirar aqui o fermento, levito madre e a farinha com água que fizemos a autólise. Agora eu vou separar, vou tirar daqui a quantidade de fermento que eu preciso. Preciso de 88 gramas. Não peguei a faca, só um momento. Cadê a faca? Olha a faca! E vamos separar aqui. Eu vou botar aqui, que aí vai ficar mais fácil. Que aí depois eu jogo todo mundo na batedeira. Tem que soltar aqui do copinho. Foi. Cortar no meio. Olha. Dá pra ver as bolhas de ar, os alvéolos, como cresceu. E é aqui como é que eu vou tirar para usar. Eu tenho que tirar essa parte de dentro. O miolo, essa parte de dentro. Então, eu vou tirar aqui o externo. Vou eliminar essa parte aqui.
Porque essa parte daqui, que fica grudada no copinho ali, fica mais fraca, né? Enfraquecida. Então, tira as extremidades, a parte de baixo, essa parte de cima aqui também. Você vê que essa parte de cima aqui, ela meio não, ela resseca, né? Ela fica ressecada, que ela fica totalmente em contato com o ar. Diferente das laterais aqui, essa parte que fica aqui toda no copo. Então ela não resseca, mas fica enfraquecida também. Agora eu vou pesar aqui na balança a quantidade que eu preciso. Se a balança ligar, eu consigo. Muito bem, muito obrigada. 88 gramas. Acho que só com essa parte aqui eu vou conseguir. Vou. Eu faço assim que é para botar em pedaços, não botar inteira. Já deu em quantidade. Essa parte aqui que sobrou, eu vou guardar. Essa parte aqui eu vou guardar, vou juntar aqui, ó. Juntei aqui com a outra, que é o fermento que eu tenho. Isso aqui eu vou guardar. Para amanhã eu vou alimentar novamente. E aí vou mantendo essa criança sempre aqui, né? Vou sempre alimentando o fermento e sempre tendo para produção. Porque esse fermento aqui, ele é para você fazer, ele demora um tempo para você fazer. E a partir do momento que você consegue fazer, ou alguém te dá um, você adquire um, você vai mantendo ele, que ele dura assim a vida inteira. Você pode passar ele de gerações para outras gerações e ir seguindo fazendo panetones, colombas, brioches para a vida inteira, tá? Então esse daqui eu vou guardar. Eu vou guardar aqui nesse copo mesmo e vou manter na adega e amanhã eu vou alimentar. Pronto, limpinho. Vou trazer a batedeira para cá para vocês acompanharem todo o processo. Aí tá legal? Está legal aqui. Mas assim. Não, assim que não, né? Ai, Jesus. Aqui ele não fica. Tinha que arrumar um jeito dele ficar aqui. Pera aí. Acho que eu consegui uma boa posição, né? Vamos ver se vai ficar legal, se vai dar certo. Então agora eu vou botar a farinha, a água, né? Que eu fiz a mistura, fiz a autólise e o fermento. Que a água é farinha e o fermento. Aí isso daí vai bater por um tempo, até virar uma bola, todo mundo ficar unido, grandes amigos, e começar a querer parecer ponto de véu. Vou mostrar para vocês o que é o ponto de véu mais para frente. Mas esse conjunto aí da água, da farinha, do fermento, que também basicamente não, é água e farinha, ou seja, esse grande conjunto aí de água e farinha que está na batedeira, ele vai ter que começar a ficar mais elástico. Vocês vão ver como é que é isso. Olha como é que tá ficando. Cada vez mais unida, hein, essa galera. Isso aí. Quero força e união, hein, meu povo. Podem perceber que não tem mais farelo no fundo.
A bolinha se formando aí, ó. Já tá formada, né? Deixa eu mostrar aí pra vocês o que eu digo sobre estrutura, sobre elasticidade. Ficar mais elástica. Olha aqui, ó. Ó, já tem elasticidade, ó. Ela tá rasgando, tá vendo? Como é que ainda tá rasgando um pouco. A minha posição tá uma merda aqui, mas peraí. Dá pra ver, né? Aqui. Deixa eu ver aqui, vai ficar melhor. Você tá vendo que já está elástico. Isso é graças à autólise. Se eu não tivesse feito a autólise, não ia estar assim. Ia estar se quebrando mais. Mas eu vou deixar batendo mais tempo para ela ficar mais elástica. Vamos ver agora como tá? Ainda tá rasgando, ó. Eu não quero que rasgue. Ó. Vendo? Tá rasgando com facilidade. Vamos bater mais. Eu bati tem uns 15 minutos. Um pouquinho mais de 15, mas menos que 20. Vamos dar o confere. Olha como é que tá, ó. Bem mais elástica. Não rompe tão fácil, ó. Rompeu agora. Mas o outro tava rompendo super fácil, né? Ó. Daqui, a partir de agora, eu posso continuar a receita. Agora eu vou botar ovos e açúcar, tá? Já tá misturado. Deixa eu ver a temperatura. Esse vermelho é do laser, tá? Que volta e meia eu tenho que medir a temperatura porque a massa não pode passar de 26 graus. Eu já fiz com até 28, né? Mas o ideal é que não passe de 26 graus. Agora eu vou botar o açúcar e a gema de ovo. Eu vou botar em 3 etapas, vou botar um pouco, aí vai incorporar, depois eu coloco mais, aí incorporo, depois eu coloco a terceira vez. Manteiga, manteiga vem depois, mas essa gema de ovo e açúcar eu tô conservando na geladeira, assim como manteiga também, que é o outro ingrediente também que vai entrar. Tudo tem que ser bem gelado. Pelo menos aqui no nosso Rio de Janeiro, que é super quente. Justamente para não passar dessa temperatura de 26 graus de preferência. Vamos ver quanto é que tá agora. Tá 23. Quando eu coloquei, tava 20, 26. Aí já caiu um pouquinho, né? Tá sambando assim, ó, porque tá cheio de líquido da gema de ovo lá embaixo. Mas ele aos pouquinhos vai se misturando, vai todo mundo incorporando. Essa parte aqui é que mais demora. Na parte da gema com açúcar, né? Depois que essa parte aqui, essa primeira fase do açúcar e da gema que incorpora, as outras duas são mais rápidas. Nesse momento aqui parece que tudo vai dar errado, né? Olha como é que tá isso. Chegou, galera. Olha, essa parte aí demorou quase 20 minutos. É a parte mais demorada mesmo. Agora vamos adicionar mais uma parte de açúcar e gema.
Vamos ver a temperatura. 23 graus. Tudo certo. Gente, eu tava pensando aqui, será que vocês vão ficar tontos com essa imagem? De tanto rodopio? Mais gema. Mania de falar ovo, hein? Mais gema e açúcar. Agora a parte final. Pronto, já coloquei todo o açúcar e toda a gema. Agora tem que bater até formar o ponto de véu. Quando formar o ponto de véu, eu vou mostrar para vocês, porque essa etapa também vai demorar um pouco. Essa massa vai ter que bater, até essa belezura de ponto de véu aparecer. A massa tem que ficar brilhante e lisa, lisinha. Eu vou dar uma parada aqui para vocês verem e fazer o comparativo de como ela tem que ficar boa, tá? Como ela tem que ficar perfeita. Olha como é que ela tá agora. Porra, parou numa posição horrorosa. Tá vendo? Aí, você vê que ela não está lisa. Tem um brilho, tem, mas ela não tá lisa, tá? Guarda essa imagem. Em breve eu vou voltar com uma imagem lisinha e perfeitinha. Já se passaram uns 20 minutos. Vamos ver se já tá bom esse ponto. Ó. Tá bem mais brilhante, tá vendo? Tá lisa. Vamos testar esse ponto de véu. Ó. Tá ótimo. Vamos que vamos. Vou botar manteiga. A manteiga tá... Não tá tão gelada, mas tá gelada. Mas ela já tá meio amolecidinha. Se eu botar ela totalmente gelada, às vezes eu coloco ela bem gelada mesmo, direto da geladeira. Aí acaba demorando um pouquinho mais para bater. Mas é melhor porque baixa a temperatura da massa, né? Vamos conferir quanto que tá a temperatura. 26 graus, 25. Manteiga completamente incorporada. Temos que conferir novamente se tem o ponto de véu. Vamos ver. Ó. Lindo. Tá pronto. Nossa massa tá pronta. Agora eu vou passá-la para um balde. E ela vai descansar por um tempinho. Agora eu tenho que passar a massa para um baldinho. Vou passar para esse daqui. Vou fazer umas dobras dentro do balde mesmo. E aí ele vai descansar entre de 8 a 12 horas, ou mais tempo, 14 horas. Depende tudo da temperatura ambiente. Eu vou levar ele para casa, porque se eu deixar ele aqui na loja, ele vai fermentar muito rápido, porque ele precisa triplicar de tamanho. Olha aqui a medida do balde. Ele tem que chegar, ó, aqui ele vai ficar aqui nessa altura, aqui é o dobro e aqui é o triplo. Essa linha tracejada é quando ele chega a 2,5 da altura dele. Quando ele chega aqui, no 2,5, eu tenho que botar ele para gelar. Aí eu coloco na geladeira por entre 1 e 2 horas. Para a massa esfriar e eu voltar a fazer o segundo empasto, a segunda massa, a segunda leva, né? Mas se eu deixar aqui na loja, isso aqui vai fermentar muito rápido. Isso aqui vai fermentar o quê? Dentro de 8 horas, 10 horas. Eu não vou estar aqui.
Então eu prefiro levar para casa, porque aqui não tem como deixar o ar-condicionado ligado a noite toda. Aí eu levo para casa e ele vai dormir comigo no meu quarto, que tem ar-condicionado. Agora eu vou dobrar aqui. Nossa, é difícil dobrar aqui, hein? Tá muito alto para mim. É que eu costumo dobrar no banco. Mas eu queria mostrar para vocês. Vou fazer aqui na bancada. Dobrar aqui, ó. E é isso. Vai pro baldinho. Tcharam! E é isso. Esse foi o primeiro empasto. Esse foi o primeiro empasto da Colomba Pascal. Amanhã tem mais. Vocês vão acompanhar todo o processo. Vocês viram que é demorado. É que eu fui pausando o vídeo porque eu não acho que vocês têm que ficar acompanhando direto, né? Não é uma live. Se fosse uma live, aí vocês iriam acompanhar direto. Mas demora mais ou menos 1 hora para bater a massa completa, tá? Só para bater a massa, né? Fora a questão do fermento, de alimentar, tem que alimentar o fermento 2 vezes por dia. A primeira fermentação leva 5 horas, a segunda fermentação leva 4 horas. Então, só de fermentação são 9 horas. Aí bate essa massa, 1 hora. Aí conta a hora que você está alimentando também. Bota meia hora para cada, então 2 horas. Então já deu 9, 10, pelo menos 11 horas de trabalho para fazer o primeiro empaste da Colomba Pascal. É, galera. Valorizem quem faz panetone Colomba Pascal, viu? É demorado. Então é isso, gente. Vou botar o bowl da batedeira assim mesmo. Vou botar na geladeira, não vou lavar, porque amanhã eu vou usar ele. Não vou comer, já vou chegar, já vou fazendo. Então vou botar na geladeira, que tá de boaça, né? É isso, gente. Até amanhã. Beijos. Tchau! Brown, brown, brown.